Vida e Saúde está começando. Tudo bem com você? Eu espero que sim, eu torço para que sim e quero muito que fique ainda melhor depois do programa de hoje. Fica com a gente, você vai aprender um pouquinho aqui, você pode participar da nossa discussão, da nossa conversa e vai aprender uma receita deliciosa certamente hoje. Eu quero convidar você para refletir comigo em Salmo 25:10, que diz o seguinte: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Que você escolha obedecer hoje, que você escolha ser fiel, que você escolha estudar a palavra de Deus para entender essa aliança, para que você receba a misericórdia dele e viva mais e viva feliz nessa terra também. O programa está começando, você vai aprender a fazer hoje um delicioso pão low carb. Dá uma olhadinha como é que ele está lindo aqui. E você pode reproduzir aí na sua casa, é de verdade a gente que fez aqui, então você também pode fazer aí na sua casa, tá bom? Anota aí os ingredientes que vão para essa receita de pão low carb. 1,5 xícara de farinha de amêndoas, 2 colheres de sopa de coco ralado, 1/4 de xícara de farinha de linhaça, 1,5 colher de chá de bicarbonato de sódio, 4 ovos, 2 colheres de sopa de óleo de coco, 1 colher de sopa de mel, 1 colher de sopa de vinagre de maçã e também 1/4 de colher de chá de sal, tá bom? É o que a gente vai usar para essa receita aqui. Não deu para anotar agora? Ah, que pena! Você pode acessar daqui a pouquinho lá no nosso blog, tem tudo para você fazer, não só os ingredientes, mas também o passo a passo dessa receita. E ainda você pode aproveitar para compartilhar, porque coisa boa a gente precisa repartir. Quando você recebe uma bênção, uma coisa muito boa acontece na sua vida, a primeira coisa que você faz não é querer contar para alguém, querer contar para o seu pai, para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus amigos íntimos. Pois é. Aqui tem comida boa, culinária interessante e você precisa também repartir, tá? Para falar sobre o assunto de hoje, que é autismo, temos aqui conosco a psicóloga Camila Azeredo. Obrigada pela participação. Tudo bem, doutora? Tudo bem, é um prazer retornar. Prazer também tê-la aqui com a gente. Ela é professora lá no NASP Campus São Paulo, desenvolve um trabalho muito bacana com os alunos internos ali da faculdade e hoje veio compartilhar um pouquinho de conhecimento com a gente. A gente vai discutir sobre autismo. Muito tem se pesquisado e sido descoberto a respeito do autismo, mas a gente parece que nunca esgota, né? Então é preciso conversar, é preciso entender, é preciso agregar sobre esse tema também, autismo. Exatamente. Bom, vamos começar aqui preparando o nosso pão de amêndoas, aliás, pão low carb com farinha de amêndoas. Camila, você já me disse que vai para a cozinha de vez em quando. Qual que é o seu prato favorito? Qual que você manda melhor na sua cozinha? Pode ser arroz com feijão, vale também. Pode ser arroz com feijãozinho? Eu gosto de massas. Massa? Eu gosto de massas. Então tá bom. O que você faz de especial na sua massa? Molho vermelho, molho branco? Molho vermelho, embora eu tenha arriscado um pouquinho o molho branco ultimamente, mas eu gosto de molho vermelho. Na culinária a gente acaba descobrindo que quanto mais a gente tenta, mais a gente vai aumentando nossa capacidade de trocar ingredientes e de inventar na cozinha, né? Mas tem que ter um pouquinho de prática, senão a coisa pode dar muito errado. Sim, a gente vai agregando ao que a gente sabe, mas tem que estar praticando sempre, né? É isso aí. Ó, vou colocar aqui então no processador farinha de amêndoa. Estou usando um pouco de coco ralado também. E aqui vale a dica para você que está iniciando. Quando você separa uma receita para fazer, tenta separar todos os ingredientes que vão ser usados nessa receita para na hora de executá-la você não ter nenhuma surpresa desagradável. Tá faltando ingrediente no armário. Ó, farinha de linhaça dourada, bicarbonato de sódio, meia colher de chá. Agora eu vou colocar um pouco de sal. 1/4 de colher de chá de sal. Aqui. Não é muito não vamos deixar nosso pão salgado. E eu vou dar uma misturada rápida nesses ingredientes secos.
aqui. Esse pão acaba sendo até funcional por conta de tanta fibra da linhaça, do coco, da própria amêndoa. Que esses ingredientes trazem pra gente. Agora eu vou adicionar então 4 ovos caipiras. Também vou usar um pouco do mel. Mais ou menos 1 colher de sopa de mel. Óleo de coco. E o vinagre de maçã. Bom, agora o segredo é deixar batendo bastante para essa massa ficar bem batidinha. Como o copo do nosso processador é um pouco grande, a gente vai então dando uma mãozinha. Mistura um pouco. Doutora Camila, autismo. O que é o autismo? Para a gente entender esse universo tão diferente que pode fazer parte da vida de muitas famílias. Sim, né? A gente precisa entender porque ele está muito presente, né? Hoje a gente identifica muitos casos de autismo. A gente pode falar que o autismo é um distúrbio do desenvolvimento que a gente vai identificar um comprometimento em 3 áreas específicas. Um comprometimento na comunicação, um comprometimento na interação social e um comprometimento nos comportamentos mesmo, na variabilidade de comportamentos dele. Então, essas 3 áreas vão estar comprometidas em graus diferentes. Né? Como é que a gente consegue perceber esses comprometimentos? Quais são os sintomas de alguém que tem autismo? A gente identifica de maneiras diferentes, né? Então, dependendo da idade, a gente vai conseguir identificar algumas características. Mas se a gente for pensar aqui, na comunicação ele tem comprometimento, então a fala dele pode ser mais repetitiva ou ausência mesmo, né, de vocabulário, ele pode ter uma fala mais restrita, sons mais repetitivos, e aí, como eu falei, tudo vai depender muito do grau do autismo, né? Então quer dizer que existem graus de autismo? Existem graus, e a maneira com que a gente vai cuidar e olhar e identificar vai depender desses graus. Até quanto mais leve, às vezes passa imperceptível, né? A gente acha que é uma criança mais tímida, por exemplo, fica mais quietinha, não está interagindo muito, mas ela pode ter um grau mais leve de autismo, né? Tá. E qual que seria a outra característica? Ou as outras, né? O comprometimento nessa interação social é uma outra característica muito marcante. Então, eles geralmente, né, quem está no espectro autista, geralmente vai ficar, como eu falei, mais quieto, vai evitar contato social, evitar contato visual. Isso desde muito cedinho a gente consegue identificar esse contato visual, que às vezes é até inexistente, né? Eles são muito sensíveis, às vezes um órgão vai ser muito sensível, então barulhos, sons muito altos, ou até que pra gente não é muito alto, para eles incomoda bastante, tá, né? Luz também, dependendo, né, da claridade, então esses aspectos sensoriais também contam. Para quem está começando a conhecer o universo autista, é muito comum que surja a pergunta, por que eu? Quais são as causas? O que eu fiz de errado? Ou por que meu filho tem autismo? Já se sabem causas? A ciência hoje não consegue definir uma causa para o autismo. A gente sabe que aí tem uma parcela genética de mais ou menos 50%, mas a gente não consegue definir o que especificamente causa o autismo. Dá pra gente definir uma idade que a gente consegue ver o autismo mais escancarado, ou a criança já nasce com autismo? Bebezinhos, né, um aninho e meio, a gente já consegue chamar pelo nome e a criança olhar, a criança prestar atenção. Então, se os pais entendem que a criança não está reconhecendo, não está olhando quando ela é chamada pelo nome, não acho responde, que já né? Com o olhar, exatamente. não dá sinais. Já é um sinal de alerta, né?
Se ela não tiver nenhum problema de surdez, já é um sinal de alerta. Outra questão, os pais costumam aninhar os filhos, né? Crianças muito pequenininhas costumam ficar incomodadas, né? Crianças dentro do espectro costumam ficar incomodadas com esse contato físico. Elas gostam de manter o espaço delas. Gostam de ficar mais quietinhas ali no berço, ela vai ficar mais feliz. Tá. Uma outra característica que aparece bem cedinho é que elas não costumam apontar quando elas querem alguma coisa. Então, a falta de apontar quando quer, ou mesmo quando a mãe está mostrando alguma coisa, se ela não acompanha com as mãozinhas, né, pode ser também um sinal de alerta importante para se prestar atenção. Então são vários sinais, vários caminhos que você vai notando, vai analisando para chegar na conclusão de que o seu filho pode ser autista ou não. Quem faz o diagnóstico são os médicos, é muito importante ser acompanhado por um especialista, mas quem cuida no dia a dia, quem conhece, quem convive são os pais ou cuidadores. Então cabe sim a responsabilidade de ficar atento. De prestar atenção nesses detalhes, né? Quanto mais velha a criança vai ficando, outras coisas podem ficar mais evidentes, né? Pensando nos comportamentos, a criança pode se fixar muito numa rotina, então ela vai se incomodar muito se mudar a rotina dela. Sabe, o caminho de casa para a escola, se algum dia a mãe muda de rota, a criança vai ficar muito incomodada. Mudar a rotina é uma coisa que incomoda bastante, por exemplo. Dependendo do grau, como eu falei, outras estereotipias que a gente chama podem aparecer. Então, sinais onde a criança fica se autoestimulando sem a sua pele, por exemplo. Então, ela vai, às vezes, ter contato com ela mesma muito forte. Tá. E aí isso fica no lugar, muitas vezes, do contato, da interação com as outras pessoas. Tá. Doutora, fazendo uma breve pausa aqui na nossa conversa, quero mostrar para você aí como é que tá a nossa receita. O pão bateu. Eu já deixei aqui, dei até um descansozinho. Olha, ele ficou com essa textura. Uma textura firme, bem airada. Eu vou transferir isso aqui então para uma assadeira que já está untada. Um pouquinho de óleo. Pode usar girassol, pode usar até um pouco de óleo de coco. E eu vou colocar isso aqui para assar. Com cuidado. Num forno pré-aquecido a 180 graus. Deixa eu tirar só essa hélice. Opa! Vou trazer para cá. Com cuidado, porque o bicarbonato de sódio aqui, ele tá agindo. E eu não quero perder A gente acha que pão é uma coisa tão difícil de fazer, né? Pois é, você viu, enquanto a gente conversou simples. aqui, ele terminou de bater. E esse é um pão bacana para quem tá com restrição a alimentos com glúten, não tem glúten, porém leva ovo, então quem não pode com ovo, essa receita aqui a gente pode tentar adaptar para aquele ovo de linhaça que vimos na última vez que conversamos com você, doutora Camila, é uma boa, dá para tentar fazer também. Vou arrumar bonitinho aqui na forma, olha só. E vai pro forno. 30 minutinhos é o suficiente, eu vou ficar monitorando. Já está pré-aquecido. 30 minutos. Doutora, é o seguinte, a Rafaela Martins preparou uma reportagem interessante mostrando um caso, um projeto, na verdade, que surgiu a partir de um caso pessoal. Uma família que resolveu se engajar no cuidado do seu filho e acabou se tornando bênção para outras famílias que viviam a mesma situação ou que vivem a mesma situação. Você já ouviu falar do projeto Integrar? Não? Pois é, esse projeto foi criado pela Adriana e tem ajudado muitas crianças autistas. Só para você ter uma ideia, o site do projeto é acessado por mais de 40 países e existe uma média de 600 visualizações diárias. Muita coisa, não é mesmo? Por isso que hoje nós viemos conhecer um pouquinho mais dessa ação que tem feito a diferença. O Projeto Integrar é um projeto dedicado a disponibilizar gratuitamente pela internet pistas visuais no formato de desenhos roteirizados. Esses desenhos roteirizados são inspirados nas histórias sociais da Carol Gray e no TEACH, que é o ensino estruturado para pessoas com autismo. Então a gente produz esses desenhos e disponibiliza gratuitamente na internet. E é um projeto também que tem a finalidade de difundir o ensino inclusivo no Brasil. O
projeto surgiu em novembro de 2013, depois que a família Godoy descobriu e começou a tratar o autismo do filho Victor. O menino foi diagnosticado aos 4 anos. Com o passar dos anos, vendo a dificuldade do filho na aprendizagem, os pais resolveram fazer algo a respeito. A ideia nasceu em 2013, o Victor foi assistido por uma ONG em São Paulo e eu tive a oportunidade de conviver com muitas famílias, muitas mães. E lá nessa ONG eu observei a dificuldade das mães produzirem um material de pista visual que a gente tinha a facilidade de produzir dentro de casa. Meu marido é um apaixonado pelo desenho, né? E ele estava fazendo um curso de desenho digital e eu pedi para que parte dos desenhos que a gente tinha manuais em casa para o Victor, que ele transformasse, né, num desenho digital. Então eu fiz a impressão desse desenho, ele fez o desenho, esse estudo em cima, fez o desenho, imprimi e levei para essa ONG. Uma das mães, depois de uns 10 dias, veio me contar que a filha dela, na época com 7 anos, Asperger, tinha conseguido tomar banho sozinha depois de alguns anos ela tentando ensinar e ela em alguns dias, né, com o auxílio do desenho. Então eu falei, se faz diferença para nossa família e para mais uma, pode fazer para outras. Para você entender melhor do que se trata, os desenhos roteirizados são histórias em quadrinhos personalizadas. Tanto o layout quanto o roteiro são estruturados mostrando passo a passo de uma ação ou diálogo. Os desenhos foram inspirados no conceito de histórias sociais, idealizados por Carol Gray em 1991, para usar com crianças e adultos autistas. Então, coisas que o Victor tinha dificuldade de aprender só através da orientação falada ou da exemplificação diária mesmo, né, como normalmente a gente aprende, quando ele visualizava aquela ação, aquilo ficava muito fácil para ele. Ele adquiriu o aprendizado de forma muito mais rápida. Praticamente todas as questões de autonomia de higiene pessoal através de desenho roteirizado, ele não utiliza mais, ele é totalmente autônomo para fazer tudo. Algumas questões de comportamento que ele tinha, também de aprendizado social, situações sociais, que ele precisava ter uma compreensão melhor do que ia acontecer antes, durante e depois daquela situação. Depois de muitos downloads, o casal foi premiado pela Prefeitura de São Paulo. Com o dinheiro, eles investiram no site e, através de parcerias, criaram um curso online de desenhos roteirizados. Eu acho que a gente que tem um filho com uma deficiência como essa, que na verdade a gente não sabe no futuro quanto de autonomia ele vai conseguir adquirir, a gente sabe que outra família passa. Então você ter uma informação como essa, ficar com ela dentro de casa, eu acho que vale a reflexão, né? Eu acho que a gente está aqui para fazer o mundo um lugar melhor, né? Que bacana, que projeto interessante. Obrigada, Rafaela. Adriana também, parabéns pelo projeto. É muito interessante ver que quando um pai se vê numa situação como essa, talvez a primeira sensação seja de uau, por que comigo? Mas aí depois surge aquela vontade de fazer diferente, fazer melhor e surgem muitas coisas interessantes, como esse projeto maravilhoso que a gente acabou de ver. Como é que os pais podem se preparar para lidar com um filho autista? Acho que é muito importante ressaltar o diagnóstico precoce, né? Então, quanto antes esses pais estão atentos e percebem esses sinais, eles conseguem desenvolver métodos, eles conseguem desenvolver, através dos tratamentos também, as habilidades e desenvolver os comportamentos que essa criança que está no espectro vai precisar para a vida diária, por exemplo. Agora, aqui no Brasil, o diagnóstico é feito até com uma certa demora, isso. Por quê? Qual é a dificuldade de se diagnosticar o autismo? Por conta desses sinais que são muito sutis, às vezes, principalmente na infância. Um grau de autismo maior vai exacerbar um pouquinho mais, então os comportamentos vão ficar mais estereotipados, mais aparentes, né? Então seria de repente um olhar mais atencioso do profissional e do pai insistir, quem sabe, dos pais insistirem, quem sabe nessa... Porque cada criança tem o seu desenvolvimento, tem o seu tempo para falar, tem o seu tempo para andar, para se locomover. E talvez a demora de um desses desenvolvimentos possa despertar nos pais, opa, tem alguma coisa errada. Não é neura, é uma busca mesmo. E hoje os profissionais estão preocupados em, antes mesmo de você diagnosticar autismo, você já começar a tratar.
Porque o que a gente pode fazer? A gente pode trabalhar no desenvolvimento de repertórios comportamentais, por exemplo. Então, aqueles comportamentos que antes estavam restritos, eles podem ser desenvolvidos, eles podem ser ampliados com tratamentos precoces. Então, a criança consegue escovar o dente, ela consegue tomar banho sozinha, ela consegue aprender uma série de outras atividades, né, desde muito cedo, quando já se é identificado alguma dificuldade para isso desde muito cedo. Como é que o autista se relaciona com outras pessoas, sendo que essa é uma característica muito essencial, né, do autismo, essa dificuldade? Por ser muito marcante, eu acho que isso é uma questão que é presente, é perceptível, muito fácil nas relações. O autista, a criança no espectro, ela vai geralmente ficar mais, evitar as interações sociais, porque ela até se incomoda, né, muito com som, com barulho, e a percepção dela para as emoções do outro é um pouquinho afetada, e os outros perceberem nela também, porque ela não demonstra muito o que sente. Então, alguém próximo a essa criança precisa estar perguntando, precisa entender também que ele vai gostar do seu espaço, do seu cantinho, que ele vai manter uma rotina própria, e essa rotina vai ser até bom para ele conseguir se ajustar na vida. Um autista pode, por exemplo, ir para a escola, pode ir para o trabalho, pode aprender coisas que outras pessoas sem o autismo fazem? Pode e deve, né? Porque ter o contato com outras pessoas vai ajudar até a desenvolver essa habilidade comprometida da interação. Então, como é que a gente desenvolve? Estimulando, colocando ele num ambiente onde ele consiga se estimular e ter essa habilidade estimulada também. Doutora, acho que a gente pode experimentar um pouquinho do nosso pão agora. Realmente um desafio enorme trabalhar com autista, cuidar do autista, mas o que a gente percebe é o que você viu na matéria e agora há pouco. Eu fiquei até emocionada de ver como a dedicação, o cuidado, o aprofundamento dos pais, de quem cuida, pode fazer total diferença, que talvez não acontecesse se a criança fosse normal. Então é interessante ver que o cuidado, o olhar atencioso, a atenção sempre buscando desenvolvimento faz total diferença, né? Essa sensibilidade, né? Porque assim como as crianças típicas, elas vão fazendo o que elas aprendem ali junto com os pais, junto com as pessoas. Então, ensinar uma nova habilidade é perceber o que aquela criança já sabe e desenvolver aquela habilidade. Então, essa sensibilidade mesmo de estar próximo, de perceber o que ela está querendo dizer. Né? Pensar que a comunicação dela às vezes vai ficar diferente, às vezes o toque dela... Mas ela vai ter que achar um caminho. Exatamente. Então, o que ela está querendo dizer? Qual que é a função desse comportamento? Às vezes a gente costuma estigmatizar, né? Falar, nossa, ela está mais agressiva, ela está se batendo, mas o que ela está querendo dizer com aquilo? Ela precisa estabelecer a comunicação de uma outra maneira. E essa sensibilidade dos pais para entender, eu acho que é essencial, dos pais e de quem convive, né? De todos nós profissionais ou pessoas que convivem. Tá, vamos provar aqui o nosso pão low carb. Essa é a receita que você viu aqui no Vida e Saúde hoje. Se você não viu na íntegra, não tem problema não. Lá no blog tem e você pode fazer aí na sua casa para se deliciar, igual a gente aqui. Bom, hein? Delícia. Vou passar um patezinho aqui. Muito gostoso. Maciozinho, que gostoso. Levíssimo. Essa é uma receita que fica boa na geladeira por até 3 dias. Você pode fazer, pode esquentar na hora de servir, de comer. Camila, olha, vou passar para você um patezinho que a Arlete preparou aqui. Tem chazinho de morango com hibisco também. A receita você pode pegar lá no nosso blog. E aproveitando, estando lá no blog, você pode também ganhar presente da gente. Olha só, essa é a revista Fique Leve. Você pode receber ela aí na sua casa gratuitamente. É só clicar no ícone que vai estar aparecendo no seu computador, no seu smartphone. Preenche com os seus dados e aqui você vai receber na sua casa princípios de saúde baseados na Bíblia. É sim um estudo bíblico, a gente vai falar sobre assuntos atuais como obesidade, transtornos alimentares, como estresse, a depressão, como a atividade física. Tudo isso pensando que Deus tinha um plano maravilhoso pra gente. A despeito da nossa vida maluca aqui, nessa época em que a gente vive, Deus tem um plano maravilhoso para você também. E esse plano parte da Bíblia.
você pode estudar, você pode aprender. A revista Fique Leve está aqui para ampliar um pouquinho esse conhecimento que você talvez já esteja praticando aí na sua casa. Doutora, o que você achou? Uma delícia com patezinho, deu um toque especial. Ele tá super macio, super gostoso. O sabor dele é maravilhoso. É um pão que fica salgadinho. Acho que por isso que o patê combinou tanto assim, né? Ficou tão bom. É porque às vezes a gente tem aquela ideia de que coco, amêndoa, só com doce, mas não. Uma delícia. Ficou muito bem nessa versão salgada aqui. Você assistiu, gostou, quer fazer aí na sua casa? Faz e manda foto pra mim. Eu quero ver como é que ficou a sua aí e quero ver se você, de repente, até superou as nossas expectativas com essa receita. Doutora, último recado para pais que, de repente, tenham descoberto o autismo e estão ainda naquela fase de não sei por onde começar. O auxílio profissional é fundamental, ele é garantido, inclusive pelo sistema de saúde brasileiro, público. Que mais que dá para ser feito? Informação? Acho que precisa ser feito e a criança precisa ter esse estímulo constante a vida toda e o quanto antes. Isso é muito importante. Então, assim que é diagnosticado, e até antes, como eu falei, antes de se ter o diagnóstico preciso, é importante que essa criança esteja estimulada o tempo todo. A terapia comportamental, hoje uma das mais usadas, ela vai ser utilizada nesse aspecto de ampliar os comportamentos, ensinar novos comportamentos da vida diária dessa criança, né? Os tratamentos de grupo também, essa criança, se ela tiver a oportunidade de fazer terapias em grupo, no CAPS, como você falou, na rede pública, então ela pode ser assistida para desenvolver essas outras habilidades, a fono, então todos esses tratamentos multiprofissional, são muito então. Multiprofissional. E a gente tem falado muito sobre vitamina D aqui, vitamina D também é importantíssimo para quem está vivendo isso, porque estudos têm mostrado que o autismo talvez fique muito tempo em ambientes fechados. Sai para fora, vai brincar um pouquinho ao ar livre, faça um esforço porque vai valer a pena, vai ser benéfico para você e para o seu filho também. Doutora Camila, quero agradecer pela participação aqui no Vida e Saúde. Prazer novamente. Espero tê-la aqui conosco outras vezes. Também. A gente se despede, até amanhã com mais Vida e Saúde para você. Tchauzinho. E aí, você gostou do que assistiu? Tem muito mais conteúdo exclusivo esperando por você. Clica aqui, assine o nosso canal e fique por dentro das novidades do Vida e Saúde.